Então, declarando aberta a sessão, eu convido para o palestrante, doutor Coronel Mendes, para vir à mesa. Convido também o doutor Walter Salles Mendes para vir compor a mesa, bem como o filho do doutor Mendes, do Décio Luiz Mendes, também que venha compor a mesa. Agradeço também a presença do advogado Francisco Luz, que muito nos honra com a sua presença. E também o doutor Antônio Rezende, que é coordenador da Associação Cívica e Cultural, também aqui nos honrando com a sua presença. Agora convido a todos, então, para se colocar de pé para ouvirmos o hino nacional.
bem, senhores, o tema hoje, então, é a cessação das hostilidades da Revolução de 82. Sabemos que isto, na verdade, pode ter sido uma derrota militar, mas, na verdade, teoricamente, foi uma vitória, porque pleiteava-se a Constituição de uma Constituição. E, de fato, mediante essa pressão, a Constituição veio em 1934, graças a essa atitude heróica do nosso povo. E, vamos ressaltar, a OAB foi a primeira entidade a apoiar isso. Então, nós também temos dar louvores à OAB por ter participado. Foi a primeira participação da OAB num evento desse, fundada em janeiro de 1932, e já no dia 9 de julho já estava atuando neste evento importante que foi a Revolução. Porque antes da Constituição de 84, as mulheres não votavam, e essa Constituição foi a primeira a dar direito a voto à mulher. E mais, o voto secreto, porque antigamente as eleições eram abertas, então a oposição tinha cédula vermelha e a situação cédula branca. Então, jamais a oposição conseguiu vencer uma eleição, porque na hora que começavam a aparecer muitas cédulas vermelhas, tumultuavam justamente para impugnar as urnas e dar vitória ao pessoal da situação. Antes ainda, então, como o tema é este, muito importante, nós vamos ouvir uma clássica música da Revolução, e é o que eu vou pedir ao maestro que toque a Paris Verfort, que é a clássica música da Revolução. Muito bem, vamos falar agora sobre o nosso palestrante. O Coronel Mendes é uma autoridade nas atividades militares. Coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, professor de Educação Física, jornalista e vice-presidente da Sociedade Veterana de 32, do MMDC. Vamos dizer tudo que o Dr. Mendes tem feito ao longo desses anos, nós teríamos aqui umas 15 páginas aqui, não daria. Então nós resumimos aqui o currículo do Coronel Mendes, e que certamente vai nos brindar com uma brilhante palestra sobre este tema empolgante, que é a cessação das hostilidades da Revolução de 82. Mas antes de passar a palavra ao Coronel Mendes, eu pediria à doutora Francis que eu daria a palavra dela, que ela quer dizer algo importante.
das hostilidades da Revolução de 32. Tal não seria possível se o coronel Mendes, muito bondosamente, amavelmente, aceitou o nosso convite. E esse trio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma salva de palmas para eles, eles são espetaculares. Eles estiveram presentes no nosso evento sobre o Dia Internacional da Paz, lá no Mausoléu. E nos brindaram com músicas assim maravilhosas, fantásticas. E hoje eles farão uma apresentação ao final de 2 músicas profanas. Eu gostaria, porque eu achei interessante esse instrumento, e que ele declinasse, primeiramente, cada um o seu nome, tá? E esse instrumento, por favor. Pois não. Esse instrumento, o nome traduzido seria caixão, né? Porque é um instrumento peruano, o nome é carrom. E se difundiu na Europa, depois que um brasileiro levou para lá, e está introduzido na música mundial, e eu uso bastante aqui no trio. Cabo PM Caio. Cabo PM Budai, toco teclados e passo para o Cabo Marques. Cabo PM Marques, esse é o saxofone, é um instrumento, não é muito antigo, né? É novo, ele foi inventado em 1870, por aí. Então é considerado um instrumento novo, é considerado um instrumento de orquestra. E ele não é muito usado em orquestra. Então é saxofone que também aproxima muito a voz humana. E jazz também. Obrigada, então, mais uma vez. Obrigada à guarda de honra, ao corneteiro e a essa honrosa mesa que vem nos brindar no dia de hoje. Quem não compareceu, com certeza está perdendo um grande evento. Inclusive, nós estamos inaugurando, como o doutor Ávila acabou de colocar, essa sala que ficou bastante agradável. E trouxemos 2 exemplares do caderno de 1932, um relato inédito de José Amaral Palmeira Joral, que esses 2 exemplares serão sorteados ao final. Chico, por gentileza, o Chico, poderia tirar o seu agasalho, por favor? O Chico sempre se faz presente nos eventos da Revolução de 32, nos desfiles, no desfile de 9 de julho, que se dá em frente ao mausoléu. E é bastante interessante os senhores notarem, ele está com uma camisa que tem 2 estrofes do poema famoso, A Bandeira, do Guilherme de Almeida. O Guilherme de Almeida, ele foi um advogado e ele se alistou em 1932 para combater. Então, de Guilherme de Almeida, virado para essa câmera, por favor. Isso, por gentileza. Isso. Bandeira de minha terra, bandeira das 13 listas. Bandeira das 13 listas. São 13 lanças de guerra cercando o chão dos paulistas. Bandeira que é o nosso espelho, bandeira que é a nossa pista, que traz no topo vermelho o coração do paulista. Guilherme de Almeida. E obrigada pelos senhores terem comparecido. E aí, as costas também, por favor. Aí, por favor, para gravar para a posteridade. Quem quiser a camisa, é só falar com a cunhada aqui do doutor Francisco Luz, que é um poeta. Eu queria dizer para vocês que em 1972 eu me ofereci como voluntário na Sociedade de Veteranos de 32. E lá eu prestei um serviço durante o ano todo pelo 40º aniversário da Revolução. E naquela época a sociedade não tinha computador, e eu fazia então, catando milho, os ofícios para as autoridades comparecerem na festividade do 40º aniversário. E fui em relações públicas durante todo esse ano.
de forma que, quando foi instituída a medalha Pedro de Toledo, eu fui um dos primeiros a ser agraciado, que eu trago aqui hoje na lapela a miniatura. Fora essas solenidades, normalmente eu coloco a roseta na lapela, em vez de portar a medalha. E isso aconteceu quando eu fui fazer exame de ordem. Eu fiz o estágio na própria faculdade de Guarulhos, e foi lá o pessoal da OAB para fazer os exames. E eu caí nada mais, nada menos com o presidente da ordem, na época, o Cid Vieira. E o Cid Vieira, eu estava empolgado, todo de terno, com a roseta da medalha, e o Cid Vieira, então, virou para mim e falou: o comendador está preparado para o exame? Eu fiquei muito sem graça com aquela gozação dele, e disse: please, au moins. Ele falou: o doutor vai responder em francês. Aí ele pegou a minha pasta da OAB e viu que eu tinha feito todo o trabalho sobre desapropriação, que era a área que eu atuava como um empregado da CESP, Companhia Energética de São Paulo. E, como eu passei no exame, meses depois eu recebi a carteira da OAB. E quando eu recebi a carteira, minha decepção foi que lá constava o impedimento de advogar contra autarquias e contra o governo. E eu, então, vi que eu tinha uma cápsia de minúcios em relação aos meus colegas da CESP, porque a carteira deles não tinha esse impedimento. Então, a minha primeira ação como advogado foi impetrar mandado de segurança contra a OAB de São Paulo. Corajoso, né? E aí a sentença foi no seguinte sentido, de que o impedimento não estava na impressão da carteira, mas no texto da lei. Então, mesmo aqueles colegas que não tinham o impedimento da carteira, também estavam impedidos por força de lei. E assim foi, então, o meu início da carreira como advogado. Pessoal. Com a palavra, então, o Coronel Mendes. Minhas senhoras, meus senhores, meu presidente, José de Ávila Cruz, meus irmãos da Polícia Militar, do nosso corpo musical, do nosso regimento de Polícia Militar montada 9 de julho, meus irmãos da Associação Comercial, meus irmãos da maçonaria, meus irmãos de sangue, pois aqui está meu filho e meu sobrinho, 2 também advogados, um da Polícia Civil, o outro do Tribunal de Justiça. Depois da doutora Francis é difícil, viu? Ela judia da gente, viu? Mas nós, convidados que fomos, fizemos um pequeno trabalho para apresentar aos senhores um retrospecto do que foi o movimento constitucionalista de 32, até que começou no dia 9 de julho até o dia 2 de outubro, quando houve a cessação das hostilidades. Então, com a permissão dos senhores, em primeiro lugar, devemos pedir ao grande Senhor a paz do Altíssimo esteja residindo em nossos corações. A Ele, o Supremo Senhor dos mundos, os nossos agradecimentos pelo privilégio que nos concede em podermos participar das comemorações do 83º aniversário da cessação das hostilidades de 32, nesta comissão de resgate da memória da OAB de São Paulo. Com muita honra, aceitamos o convite para transmitir uma mensagem de civismo e de amor, e gostaria de iniciar esse trabalho agradecendo do fundo do meu coração a todos os que lembraram do nosso modesto nome, especialmente o Dr. Marcos da Costa, nosso querido presidente, o Dr. Humberto Luiz Borges Durso, diretor do Departamento de Cultura e Eventos, do Dr. José Ávila da Cruz, presidente da Comissão de Resgate da Memória da OAB e hoje presidindo a mesa dos nossos trabalhos, e da nossa querida doutora Francis de Azevedo, que foi a responsável pela nossa presença aqui hoje. Deus escreve direito por linhas tortas. São Paulo reaprendeu a guerra e agora se completou no soldado. 9 de julho foi o treino para a apoteose. E um dia, se Deus se perdesse para que com eles nos perdêssemos também, é porque já não restaria pedra sobre pedra, taipa sobre taipa, areia sobre areia, e as gerações por vindouras
veriam onde São Paulo foi, e veriam o ilustre túmulo de uma geografia com o epitáfio de estrelas: aqui jaz um povo que não quis ser escravo. Palavras do nosso querido maçom, Dr. Ibrahim Nobre, o tribuno de São Paulo. A OAB de São Paulo, guardiã das tradições paulistas, como disse o nosso presidente, tem a idade da Revolução de 32. Nasceram na mesma trincheira, sofreram o mesmo martírio e renasceram do mesmo sonho de justiça e liberdade. A participação da primeira diretoria da seccional paulista da OAB nesta epopeia cívica foi intensa. O Dr. Henrique Smith Baima foi um dos responsáveis pela elaboração do anteprojeto de programa que seria adotado com a possível queda de Getúlio Vargas. Integrou-se como soldado do 7º Pelotão do Batalhão de Piratininga, sendo aprisionado pelas tropas federais numa trincheira entre Queluz e Vila Queimada. O Dr. Vicente Rau foi enviado pelos companheiros à Europa, impedido de voltar ao Brasil, foi exilado na França. Também participaram ativamente os doutores Plínio Barreto, Francisco Antônio de Almeida Morato, Valdemar Martins Ferreira, José Joaquim Cardoso de Melo Neto, José Adriano Marrei Júnior, Henrique Weiner, Alexandre Marcondes Massado Filho, entre outros. A Constituição do Estado de São Paulo, de 5 de outubro de 1989, em seu artigo 284, dispõe que o Estado comemorará anualmente, no período de 3 a 9 de julho, a Revolução Constitucionalista de 1932. A Revolução teve seu início em 9 de julho e durou cerca de 85 dias. O chefe militar do movimento foi o general Isidoro Dias Lopes. O embaixador e advogado Pedro de Toledo foi aclamado chefe do movimento e governador do Estado. Nessa epopeia paulista, uma estimativa dá conta de que 35 mil homens lutaram por São Paulo, sendo que aproximadamente 1.000 combatentes morreram no campo da luta. A Lei Estadual 1547, de 5 de janeiro de 1978, institui a 9 de julho o Dia do Soldado Constitucionalista. O governador Mário Covas sancionou a Lei 9.497 em 5 de março de 1997, que coloca o 9 de julho no calendário oficial dos feriados do Estado. É uma providência da maior importância por trazer à tona uma das passagens mais importantes e menos conhecidas da vida brasileira. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi o maior movimento armado da história do país, envolvendo algumas dezenas de milhares de homens que durante 3 meses lutaram nas fronteiras do Estado de São Paulo. Ela significa um marco importante na Revolução Política Nacional e é, com certeza, um dos alicerces que consolidam a atual democracia brasileira. A simples narrativa da guerra, que teve mais de 1.000 mortos, ou seja, na qual morreram mais brasileiros do que na campanha da Itália durante a Segunda Guerra Mundial, seria suficiente para justificar esse trabalho. De um lado, São Paulo e parte de Mato Grosso, e de outro, os demais estados do Brasil. De um lado, tropas mal armadas, sem munição e sem treinamento militar, e de outro, a elite do Exército e das polícias estaduais, equipada com material muito superior e com maior número de soldados, engajadas num combate desigual que, desde a segunda hora, deixou evidente que as tropas constitucionais não tinham chance de vitória. Mesmo assim, suportadas pela população do Estado e pela criatividade de sua indústria, as tropas paulistas lutaram por 3 meses sob os rigores do inverno, num terreno que nem de longe lembra o interior de São Paulo hoje. Há 83 anos, as estradas, quando existiam, eram de terra, sendo que na maioria das vezes eram construídas para serem utilizadas pelas carroças e carros de boi, que transportavam o café dos terreiros das fazendas até as estações da estrada de ferro. E aproveitando esse momento, o Dr. Ávila trouxe uma miniatura, réplica da matraca. Na Revolução de 1930, quando o Getúlio deu o golpe,
ele desarmou todas as polícias militares do Brasil. Hoje, polícias militares eram forças públicas, né? A Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, tinha carro de guerra, tinha avião, aviação. No Brasil, ela iniciou na Polícia Militar, na Força Pública de São Paulo. Então, quando o Getúlio tomou o governo, ele levou todos os aviões para o Rio de Janeiro, para a sede do governo federal, e deixou a gente desarmado. Mas os paulistas, muito criativos, o que eles fizeram? Eles criaram o trem blindado. O trem blindado foi um trem que foi feito artesanalmente em São Paulo e que também espantou e evitou muitas mortes. A matraca, como nós não tínhamos armamento, ela era um pouco maior, ela tinha mais ou menos uns 70 centímetros de altura e era uma peça de aço em que nas trincheiras os guardas davam os tiros, intermitente e rajada. Agora imagine, de madrugada, em 1932, com aquele frio danado, com aquela umidade que tinha nesse interior afora, nessas fronteiras de São Paulo, quando vinham as tropas do sul, de Minas, do Rio, ouvindo esse barulho, eles se assustavam e não vinham para frente. Capacete de aço, aqui na Lapa, as indústrias da Lapa, eles fizeram os capacetes de aço, fizeram munição. Nós, em menos de 2 meses de combate, nós já tínhamos 90% dos voluntários protegidos na cabeça, porque eles faziam as trincheiras e a cabeça ficava praticamente aparecendo. Então, os capacetes de aço que protegeram muitos soldados nossos. Ao fim desse período, sem condição de aumentar uma resistência, que apenas aumentaria o número de vítimas de uma guerra perdida, as tropas paulistas depuseram as armas, aceitando a derrota militar, que na prática converteu-se numa importante vitória política, não apenas de São Paulo, mas de todos os brasileiros que desde a Revolução de 30 vinham lutando pela redemocratização do país. Como disse o nosso presidente, nós perdemos no combate, nas armas. Mas 2 anos depois nós tivemos uma Constituição, como temos até hoje, em que pela primeira vez o voto foi aberto, em que pela primeira vez a mulher pôde votar e ser votada. E nós tivemos uma paulista eleita deputado federal. É sobre esse prisma que o movimento constitucionalista 32 precisa ser visto. E não foi um movimento paulista, terminou sendo uma guerra paulista, o que são 2 coisas completamente diferentes. Em verdade, logo depois da vitória da Revolução de 30 e da tomada do poder por Getúlio Vargas, a ditadura por ele implantada começou a ser contestada, especialmente pelos estados mais desenvolvidos, que viam sua autonomia ameaçada pela nova ordem que dava ao ditador o direito de nomear discricionariamente os interventores estaduais. Então, o que é que aconteceu? Em 1930, não teve mais governador, todo o tenentismo que apoiou a implantação da ditadura no Brasil assumiu o governo dos estados como interventores. Então, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, tinha um tenente que não conhecia praticamente o estado e muito menos o país, mas que era cupincha do nosso ditador Getúlio Vargas. São Paulo queria uma nova Constituição. Queria a Constituição que os falsários da democracia destruíram. Queria a ordem que eles desmantelaram. Queria a representação do povo que eles aniquilaram. Queria a intangibilidade dos juízes que eles compuscaram. Queria o respeito à hierarquia militar que eles solaparam. E, numa palavra, queria a augusta dignidade da nação que eles vilipendiaram. A consequência dessa insatisfação foi a criação de uma frente composta pelos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, apoiada por Mato Grosso, engajado na redemocratização do país. Mas não eram só eles que encampavam esse ideal. Boa parte da população do Rio de Janeiro, e mesmo algumas das mais importantes unidades militares aquarteladas na então capital federal, quando da eclosão do movimento militar em São Paulo, estavam à espera de que as tropas saídas do estado se aproximassem do Rio de Janeiro para se levantarem e exigirem a deposição de Vargas.
Por um desses erros estratégicos, fácil de serem julgados depois, as tropas paulistas foram detidas em sua marcha em direção à capital federal, recebendo ordem de ficarem paradas por 5 dias no Vale do Paraíba. Aí foi jogada fora a única chance concreta de vitória do movimento. Ao pararem, as forças paulistas fizeram com que as tropas aquarteladas do Rio também se sublevassem, permitindo a Vargas tomar as medidas necessárias para manter a ordem na capital e angariar o apoio de outros estados que enviaram suas tropas em defesa da ditador Getúlio Vargas contra São Paulo. O grande argumento da propaganda utilizado pela ditadura na mobilização contra São Paulo foi o de que, dominado por estrangeiros e comunistas, o estado mais rico da nação queria se emancipar, criando um novo país. Nunca aconteceu isso. No entanto, nada mais longe dos ideais revolucionários paulistas do que uma cisão. A luta que mobilizou o estado, do cidadão mais pobre ao mais rico, de todas as idades, raças, origens e sexo, engajando milhares de pessoas no esforço de guerra, pretendia, ao contrário, que a ordem democrática fosse restabelecida por meio da outorga de uma Constituição que balizasse o futuro da nação brasileira. E não foi apenas paulistas que morreram em defesa desses ideais. Entre as tropas mobilizadas, na maioria composta por batalhões de voluntários, brasileiros de todas as partes e estrangeiros que haviam escolhido São Paulo para morar, dividiram as agruras de uma luta diversa com os descendentes dos bandeirantes. Ainda mais em lugares tão distantes como o Amazonas, Pará, para não falar o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, dezenas de pessoas morreram, pegando em armas, mesmo sabendo que a luta estava de antemão perdida, pelos mesmos ideais que uniram São Paulo e Mato Grosso contra o resto do país. Vários maçons participaram com destaque da Revolução de 32. Podemos citar Pedro Toledo, que foi governador de São Paulo e grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo. Nosso Ibrahim Nobre, o poeta, o tribuno da Revolução, da loja Fraternidade de Santos. Paulo Duarte, jornalista, advogado, historiador e escritor da loja União Paulista. Américo de Campos, Rangel Pestana, da loja América. José Maria Lisboa, da loja Amizade. Júlio de Mesquita Filho, maçom da loja União Paulista. Além desses, outros nomes são lembrados, como José Adriano Maia Reis Júnior, que também foi nosso grão-mestre da maçonaria de São Paulo, Valdemar Ferreira, Paulo de Moraes, Tirso de Andrade, Tenente Cando Bravo, Altino Arantes, Mergulhão Lobo, Frederico, Menotti Del Picchia, Francisco Morato, entre vários outros. Dentro da história de uma nação, 83 anos não é nada, e é esse o tempo transcorrido entre o início da Revolução até hoje. Com a isenção que só o passar do tempo dá, 32 será revisto e, com certeza, se firmará como uma das mais importantes manifestações democráticas da história do Brasil. Em 2 de outubro de 1932, às 15h30, o coronel Eduardo Legione, o major Mário Rangel e o capitão João Francisco da Cruz, todos da Força Pública de São Paulo, apresentaram-se diante do governador Pedro Toledo, comunicando que ele estava deposto, que o coronel Herculano de Carvalho e Silva havia sido nomeado governador militar do estado e que terminava a luta. Diante desses fatos, elaborou-se um documento encabeçado pelo próprio Pedro de Toledo, sempre altivo, com minudentes e corajosas explicações ao povo de São Paulo. Houve inconformismo popular, difícil de ser contido. Na frente de batalha, mesmo diante da situação totalmente adversa, alguns soldados não aceitaram o final das hostilidades. Não concordando com aquele epílogo, o coronel Euclides Figueiredo pretendeu resistir com uns poucos e obstinados combatentes, mas 12 dias após foram presos e exilados do país. O doutor Ibrahim Nobre, exaltado, fez um desabafo, aspas, a revolução não deveria terminar assim. Depois que fossem os filhos, iriam os pais. Depois que eles morressem, iriam as irmãs, as mães, as noivas. Todos morreriam. Mais tarde, quando alguém passasse por aqui neste São Paulo deserto, sem pedra sobre pedra, levantando os olhos para o céu, haveria de ler,
no Epitáfio das Estrelas, a história de um povo que não quis ser escravo. Fecha aspas. Com as esperanças perdidas, porém com a dignidade conservada, os líderes civis e militares da Revolução foram presos. Arbitrariamente, a ditadura remeteu-os em direção do Nordeste pelo navio presídio Pedro I, do qual foram transferidos para o navio presídio Siqueira Campos, em Recife. Esperava-os o exílio no acolhedor Portugal. 83 anos passados. Lembramos os grandes feitos dos nossos 3 irmãos gaúchos sacrificados em São João. Daquela moça loira que aos ombros de 2 rapazes fazia ondear a bandeira paulista no centro da capital federal, Rio de Janeiro. Dos artilheiros afogados e metralhados no Rio Amazonas. Daquele herói juvenil paraense, Paulo Cícero Teixeira, lutando uma noite inteira e morrendo com o dedo no gatilho. Daqueles estudantes baianos feridos na Faculdade de Medicina. Dos 48 mil voluntários paulistas. Dos quase 300 mortos nas fileiras da Força Pública, a maioria filho de outros estados. Daqueles outros 330 voluntários que deram seu sangue pela causa constitucionalista. Daquelas heróicas mulheres curitibanas. Das 72 mulheres paulistas que deixaram o lar para servir à Revolução. Dos jovens que deram a sua vida pela causa da redemocratização do país, tais como Aldo Chiorato, Drauzio, Oscar, Dilermando dos Santos. Que sejam lembrados também nesse mês de outubro os voluntários gaúchos que formaram em São Paulo o batalhão Bento Gonçalves e também dos mineiros que, a exemplo dos gaúchos, organizaram o batalhão Tiradentes, dos heróis matogrossenses de Porto Murtinho, centenas deles degolados em lutas cruéis contra as forças da legalidade, Coxim, Três Lagoas, dos voluntários do Paraná, do Batalhão Goiano, da Frente Única do Rio Grande do Sul, dos estudantes de Belas Artes do Rio de Janeiro, dos heróis de Óbidos, no Amazonas, do de Soledad, no Rio Grande do Sul, do Batalhão de Garimpeiros de Mato Grosso, dos constitucionalistas de Araponga, em Minas Gerais, dos combatentes pela causa paulista de Castro e Sengés, no Paraná. Quero frisar com estas palavras o caráter nacional da Revolução Constitucionalista de 1932, afastando de uma vez por todas o mito de separatismo que pairava sobre São Paulo, fruto de uma bem urdida manobra do general Góes Monteiro, chefe das forças ditatoriais. Acredito mesmo que o tempo fez esquecer toda essa gente que lutou ao lado de São Paulo. A oportunidade desta palestra em comemorarmos a cessação das hostilidades, ocorrida em 2 de outubro de 1902, é o ideal para agradecermos aos nossos irmãos do Brasil, que comungaram conosco o ideal de direito da luta pela constitucionalização do Brasil, conspurcada pelo governo ditatorial de Vargas, na esperança de tempos melhores para a nossa nação, como querem os 22 participantes vivos da Revolução de 32. Só temos 22 e a semana passada morreu um com 103 anos de idade. Todos estão bem a mais de 100 anos de idade. Na esperança de tempos melhores para a nossa nação, como querem os 22 participantes vivos da Revolução de 32, a OAB de São Paulo, a maçonaria e a Sociedade Veteranos 32 MMDC, nosso sincero pleito de gratidão a todos aqueles que lutaram pelo Brasil e aqueles que nosso tempo homenageiam e vencem os heróis de 1932. Muito obrigado.